Nós estamos no podcast USP As Profissões. Eu sou Bruno Chamochumbi e nós estamos juntos para trazer um pouco do dia a dia da universidade, sob a ótica de quem vive a universidade das melhores maneiras e, na verdade, das maneiras mais completas, se assim a gente pode dizer, que é olhar além da grade curricular, também para as atividades da cultura e da extensão. Nós temos aqui a professora Carla Roberta de Oliveira Carvalho, ela que é do ICB, o Instituto de Ciências Biomédicas, e é vice-presidente da Comissão de Cultura e Extensão. Professora, que legal falar com você. A gente estava se divertindo aqui nos bastidores, exatamente porque é importante a gente observar o olhar do jovem que quer ingressar na USP. Hoje os jovens estão muito conectados e a parte das relações, da troca, do humor, da alegria são bem importantes, né? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Nossa, eu tenho um prazer enorme de estar aqui para falar com vocês sobre isso, sobre a Universidade de São Paulo, sobre o curso de Ciências Biomédicas e sobre a atividade extensionista e cultural de maneira geral. É muito rico falar sobre esse assunto, exatamente porque a gente mostra como a sociedade é impactada rápida, imediatamente, diretamente pelas atividades de extensão. Antes de falarmos dessas atividades, eu quero começar do início aqui, sabendo um pouco da sua história, da sua trajetória na USP. Uhum. Bem, eu entrei então em 1999, né? Faço parte do século passado. Quase lá. Só que eu vim da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, fiz a minha graduação lá, fiz a minha residência lá, fiz a minha pós-graduação, e daí eu passei num concurso aqui e vim para Fisiologia, Veio já para ser professora? já para ser professora. Então você já está praticamente 26 anos, 25, 26 anos Sim, como professora. sim, exatamente. E essa sua trajetória pessoal certamente te colocou muitas vezes de frente, né, as demandas de cultura e de extensão. Como é que você foi se envolvendo com isso? Uhum. Ou tinha alguma atividade que você gostava mais e que te puxou para essa liderança, que acaba sendo algo muito natural, né? Bem, na verdade, meu curso de base, eu fiz medicina lá em Campinas. Então, assim, a ideia de ter contato com o público de uma maneira geral sempre existiu. Ter vindo para a área de fisiologia, escolher a fisiologia, era o aspecto mais normal, não as doenças propriamente ditas, embora hoje eu ainda trabalhe com alguma coisa relacionada à doença. Mas mais num aspecto, não de diagnóstico, mas sim, eventualmente, de mecanismos associados a algumas alterações que são fisiológicas e estão relacionadas à doença. Você acabou se interessando muito por esse aspecto, então, que acaba sendo uma manifestações do corpo humano, algumas manifestações psíquicas, algumas manifestações pontuais de toda a conjuntura da medicina, que acabam chamando, no seu âmbito mais pontual, a medicina biomédica. Podemos reduzir dessa forma, sim. E aí Exato. você foi trabalhando todos esses aspectos e entrou de uma maneira mais prática nas atividades de extensão. Que atividades são essas que você se envolveu e que acabou trazendo na continuidade da sua gestão? Bem, a primeira atividade foi conhecer o projeto Rondon, que eu acho que é um projeto extremamente importante e histórico no nosso país, de atividade extensionista, como maneira geral. Então, essa foi a primeira atividade. Quando eu era estudante, eu não tive oportunidade, mas aqui, como professor, eu tive. Então vamos falar para os alunos que estão nos assistindo e que querem ingressar na USP, o que que é o projeto Rondon? Pois é, o projeto Rondon, ele foi criado há muitos anos atrás e a ideia central era não perder as fronteiras, aonde existia parte do próprio país e não existia a sociedade como a gente vê dentro de uma cidade grande como São Paulo, né. Então ele ia para o interior, para cidades pequenas, para cidades de fronteira, ainda faz assim. E aí, na verdade, existiram, além do projeto Rondon formal, na verdade esse eu conheci o Rondon São Paulo, Tá. que foi uma derivação do projeto Rondon, porque todos os, estudantes que faziam ele, acabaram ocupando posições assim, no passado, acabaram ocupando posições de liderança e de fomento à integração nas diferentes locais, que no final das contas é um pouco da extensão E propriamente aí o que que dita. vocês faziam ali no projeto Rondon? Sim, Era um atendimento médico, eram um exames, o que que conjunto, era? um conjunto. Então tem sim, pode ter o atendimento médico, mas o foco não é diagnóstico propriamente dito. É eventualmente orientações gerais sobre puberdade, sobre crescimento, sobre saúde, sobre higiene, questões relacionadas a meio ambiente.
lixo, coisas que hoje continuam sendo o mesmo problema. Lixo, água, saneamento básico, questões com os animais, desde o maltrato, hoje a gente fala maltrato com animal, mas antes era a lida com os animais de uma O maneira geral. manejo em si. O manejo em si. E isso tudo continua? O projeto Rondon ainda é uma frente do Instituto de Ciências Biomédicas? Na verdade, não é frente do Instituto de Ciências Biomédicas, não. A partir dessa experiência, eu comecei a fazer algumas outras propostas, e uma das propostas que vem acontecendo há cerca de 9 anos é um curso de extensão, direcionado para professores do ensino médio fundamental sobre metabolismo e obesidade. E esse curso, ele é totalmente EAD, esse curso específico, mas já teve cerca de quase que 2.000 pessoas do país inteiro que já participaram. E o foco desse curso, no fundo, é para falar sobre saúde de uma maneira geral, saúde metabólica, obviamente, dieta saudável, atividade física regular e alguns toques com relação a algumas doenças mais frequentes, né? As tais das doenças crônicas não transmissíveis. Essa é uma das atividades de É uma. extensão. Você pode destacar mais algumas para a gente, Claro, para tem quem está nos várias outras. assistindo? Porque a gente hoje, nessa entrevista, a gente está fazendo aí uma sequência. Vamos falar primeiro das atividades de extensão e depois a gente vai entrar mais no curso, entender o que é, quem é que é o profissional de ciências biomédicas, como é que ele pode atuar e quais são as diretrizes aí de um futuro que já chegou para os alunos. Então, vamos Perfeito. falar de mais atividades de Ó, extensão. uma outra atividade que existe no ICB, ela se chama #Adote um Micro-organismo. Que interessante. Essa atividade, ela está focada principalmente em ir a algumas escolas para falar exatamente dos micro-organismos, né? E ela está ligada a uma disciplina do curso. Mas ela é aberta também a outras pessoas que tenham interesse de fazer isso. Também já tem alguns anos, e a professora Rita de Cássia, que é a responsável, que, aliás, é a atual presidente da Comissão de Cultura e Extensão. Uma outra atividade de extensão recente é uma que envolve uma associação com a ECA, e o grupo que está coordenando é uma colega do Departamento de Farmacologia e essa relação com um colega da ECA, e eles estão preparando material para ser divulgado. Primeiro, eles fazem uma prospecção nas escolas, em algumas escolas, de interesse que envolva saúde ou área biológica, preparam um material junto com os alunos da ECA e os próprios alunos do ICB, e eventualmente outros estudantes, voltam para a escola com o material preparado, que permite que eles assistam ou acessem das várias formas, e depois termina numa avaliação. Então, essa é uma outra atividade. Outra atividade era um projeto que chamava Projeto Biocientista Mirim. Esse projeto, agora ele está meio em suspensão, mas ele foi um projeto muito importante, vou dizer até meio um dos seminais nesses últimos anos, né? Porque ele fazia uma discussão exatamente sobre a pedagogia dessa relação do professor universitário com a conversa com os professores de ensino médio. A maior parte de nós, no ICB, a gente tem uma formação mais técnica e menos uma formação didática. Então, esse curso acabou abrindo um pouco mais essa discussão. Claro que existem agora outras atividades mais voltadas para o aspecto didático e pedagógico, mas essa atividade extensionista foi uma importante nesse sentido. E como é que vocês provocam os alunos a se envolverem de uma maneira efetiva? Você deu vários exemplos, né? Com a comunidade, como é que eles conseguem enxergar a importância de se entregarem aquilo que vai além do curricular, além das horas mínimas exigidas, agora ainda mais com a curricularização, para que eles realmente se envolvam até mesmo nas suas emoções, para ofertar, para entregar uma devolutiva que transforme realmente a saúde da sociedade. Olha, então eu vou dividir assim, antes da curricularização e depois, né? Antes da questão objetiva e necessária de 10% no mínimo no seu currículo, havia uma procura grande. Então, isso era muito legal. Mas as pessoas procuravam de uma maneira mais voluntária e se inscreviam nas diferentes opções de atividades que existiam. Então, existem mais outras aí que eu não cheguei a falar. Várias envolveram o departamento de microbiologia e parasitologia.
Porque acho que historicamente que sempre esteve envolvido com alguma coisa em saúde pública, né? Então eles tinham várias atividades de educação. E nós estamos falando de uma saúde pública tropical, né? O que significa que nós temos. Olha que Sim, bonito, né? Parece até que eu estudei a vida inteira. tropical e subtropical. Mas é isso. A saúde pública ainda no Brasil tem muitos desafios e ela exige não só a mão de obra, mas assim essa atenção, essa disponibilidade de alunos para que eles acompanhem essa evolução, né? Sim. Olha, se a gente pensar no que aconteceu há pouco tempo atrás, que fez uma mudança lascada, que foi a Covid, né? Ah, vírus que era conhecido, que aí passou a ter um contexto completamente diferente, mas não é um vírus novo. Mas, Ou doenças que estavam chamadas de sim, erradicadas e de repente retornaram. voltando por conta da questão da vacinação ou não, Dá um exemplo aí de uma doença que talvez voltou com força. voltou com força, nossa, aí agora você me pegou. Uma virose, talvez, uma. A gente tem até Estavam algum. falando sobre sarampo, estavam Sarampo, falando. isso. Varíola não, isso não apareceu nenhuma, mas que eu Sarampo saiba que parece que mas retornou sarampo está tendo aumento de novo. da incidência, né? Ah, outras doenças como tuberculose, que já Variações eram da tendo dengue, né, que a gente variações percebe. de outras viroses, né? A própria Covid ainda tem, na verdade, em menor incidência. Claro, a vacina ajudou muito a não ter aquele monte de gente tendo doença e E morrendo. aí o aluno se envolve nisso de uma maneira muito forte em relação à comunidade, né, professora? Sim, porque é importante entender por que são feitos os estudos, como são feitos os estudos e para que serve. E, na verdade, fazer essa transformação da linguagem, né? A gente acaba sendo técnico demais e o estudante, particularmente os mais novos, eles ainda mantêm a linguagem Leiga. da maior parte da população pensando nos jovens, Olha né? que riqueza Isso é você importante. juntar essas linguagens por meio de projetos que gerem transformação na saúde. Já que a Exato. gente está falando de transformação na saúde, não podemos esquecer também o foco de explicar um pouco para o aluno que quer estudar na USP o que faz um profissional de ciências biomédicas ou um biomédico. Tem tanta coisa, né? E ele Aham. está em tantos lugares, em tantas diferentes oportunidades profissionais que é importante a gente pontuar. Sim. O curso do ICB, na verdade, ele chama curso de Ciências Biomédicas. Ele é meio parecido com biomedicina, que é o mais conhecido, mas o nosso curso ele tem um diferencial. Esse diferencial está relacionado fundamentalmente por ser um foco mais acadêmico, direcionado aí para pesquisa e para a formação de professores de nível superior. Então, essa é uma grande diferença. Esse curso, ele tem, sei lá, não tem ainda 2 décadas, mais ou menos, mas já está bem estabelecido. Ele tem cerca de 40 vagas todo ano, e todo ano entram 40 alunos, às vezes até tem lista de espera, mas em geral é um dos mais concorridos. E, ele tem algumas atividades que, na verdade, estariam envolvidas, né, assim, pensando na amplitude das atuações, e descreve-se que tem cerca de 40 atuações possíveis. Mas as que estão mais focadas com o nosso curso aqui no ICB, além da docência e pesquisa, a biologia molecular, análises clínicas, análises moleculares, perícia criminal, banco de sangue, reprodução humana, bioinformática e biotecnologia, imagenologia e gestão das tecnologias em saúde. O foco está principalmente para essas, Aqui a gente já tem pelo menos 7, habilitações. 8 habilitações, 8 focos profissionais. Quando a gente fala de biotecnologia, por exemplo, é tudo muito novo, mas ao mesmo tempo acompanha uma evolução de um estudo de décadas, né? Que hoje Sim. vem se efetivando numa transformação da saúde pública. E de maneira prática, como é que é o dia a dia desses alunos? Como é que eles estudam? São aulas práticas, teóricas? Como é que funciona essa Certo. distribuição da carga horária? Bem, tem as aulas teóricas, é claro, e tem as aulas práticas em laboratórios específicos. Esses laboratórios específicos para as aulas práticas, eles estão distribuídos pelo menos em 4 dos 7 departamentos, né? O Instituto de Ciências Biomédicas tem 7 departamentos. Anatomia e que, de uma certa maneira, estão relacionadas às disciplinas. Então tem anatomia humana, fisiologia e biofísica humana, daquele que eu faço parte, biologia celular e do desenvolvimento, a antiga histologia, farmacologia, imunologia, parasitologia e microbiologia. Olha como tá boa de memória, professora. Tá? Todos eles, né? Os 7 departamentos. Desses 7 departamentos,
A biologia celular tem salas específicas para a análise das imagens histológicas. As aulas de microbiologia e de parasitologia também têm salas específicas, assim, obviamente, como a anatomia. As outras disciplinas, em geral, elas têm as aulas teóricas e as práticas acontecem nas salas comuns de aula prática. Quantos alunos por ano vocês 40 alunos. recebem? 40 40 alunos. alunos. Só que o ICB, vale a pena a gente comentar, ele é mais antigo do que o curso. E ele foi criado para ser responsável pelas áreas básicas dos cursos, praticamente de todos os cursos da área de biológicas e da saúde, exceto o curso de biologia. Todos os demais passam por lá no primeiro ou segundo ano para essas disciplinas envolvendo esses departamentos que eu descrevi. Além disso, os alunos do nosso curso de Ciências Biomédicas, eles têm que fazer pelo menos 4 estágios em laboratórios de pesquisa que eles buscam dentre nós, né? Por exemplo, o laboratório que eu coordeno, que envolve a ação da insulina, eu recebo também alunos, já recebi vários alunos, que ficam, eventualmente, um semestre, ou alguns ficaram os 4 semestres, e particularmente agora eu tenho uma aluna que resolveu fazer a pós-graduação, Ela né? quis olhar para esse assunto de uma maneira mais dedicada e seguir. Na verdade, esses 4 semestres, eles têm que fazer. Eles escolhem qualquer laboratório do ICB. E, eventualmente, fora do ICB também. O curioso, sim, ela, depois de ter passado, resolveu que é essa linha que ela quer fazer e, do ponto de vista da carreira acadêmica, precisa fazer a pós-graduação. Ou E seja, ela vai escolheu para a fazer lá. pós-graduação, depois Sim, pode ser que engrene outras especializações aí. sim, Isso tudo também é um incentivo a essa carreira acadêmica que muitas vezes ainda é um mito, né, para muita gente, inclusive para os estudantes que estão nos assistindo, né, de que ela acaba sendo muito difícil, que ela tem muitas dores. Naturalmente, todo trabalho tem seus empenhos, né? Mas vocês também, por meio das atividades de cultura e extensão, ajudam os alunos a passarem de cada uma das etapas de uma maneira mais leve, né? Tem bolsa, tem uma série de outros elementos sim. que se envolvem nas atividades, né? Sim, na verdade, assim, quando o estudante faz a parte de pesquisa propriamente dita, a iniciação científica, existem bolsas específicas para isso. Das atividades de extensão e cultura também, que são as bolsas da universidade, que é a chamada PUB, né? São as bolsas específicas divididas para as 4 modalidades, vamos chamar assim, da universidade. A cultura e extensão é uma delas. Então, seria pesquisa, graduação, agora inclusão e pertencimento, além da comissão de cultura e extensão, das atividades de extensão. Fora isso, das atividades extensionistas propriamente ditas, aquelas que são chamadas curricularizadas, nem sempre tem apoio. Mas não posso dizer que nunca tem. Por quê? Sim, várias vezes a gente consegue, e isso depende do momento, depende da Ou hora, até no do sentido do tempo, projeto do projeto. assumido pelo aluno, né? Exato. A questão do colaborador eventual, que aí, na verdade, isso funcionaria como uma diária que pode ser feita para as atividades extensionistas. Ela não é assim automática, existe um procedimento burocrático a ser feito, mas tem esse caminho. Então, existe. E fora isso, além de pensar assim nas bolsas mais a longo prazo, né? Quando o projeto é contemplado dentro de um edital. Então, assim, a gente está num processo de crescente um número de projetos bons, mas ainda o número disponível de dinheiro é relativamente curto. Mas esse é um problema que está sendo discutido, então certamente vai ter uma resolução melhor para ele em breve. E ao passo também que os projetos vão ganhando destaque, vão reforçando esse compromisso e essa troca, né? Entendendo também as demandas da sociedade de uma maneira legal para mostrar para o aluno que é possível desenvolver projetos, que é possível entrar. E aí, para a gente terminar a nossa entrevista, é muito importante que você olhe para a câmera e Hum. faça um convite para o aluno e diga quais são as possibilidades ou as inspirações que ele tem para fazer parte do Instituto de Ciências Biomédicas. Para nós é muito importante sua fala, seu convite, seu ânimo e sua Perfeito. emoção nesse processo. Bem, então, para vocês que estão do lado de lá, seria perfeito que vocês viessem até aqui, conhecessem o ICB,
conhecesse as atividades, conhecesse o curso de Ciências Biomédicas e mesmo que não seja o curso de Ciências Biomédicas, mas qualquer um outro curso da saúde e vier até o ICB, saibam que todas as atividades estão disponíveis também para vocês. Tá? E vou finalizar chamando a atenção para o seguinte, o ICB tem uma unidade que fica fora do estado de São Paulo, Olha que é o só. ICB-5, que fica em Rondônia, na cidade de Montenegro. Foi criada há 35 anos, porque na época tinha muita malária. Malária não é mais o problema iniciado lá, mas eu estou voltando de lá, junto com 10 alunos de graduação do nosso curso, que foram apoiados com dinheiro para viagem, e ficamos lá 10 dias. Tá? E uma das coisas que foi feita lá, uma das atividades feitas pelos estudantes, foi avaliar, por exemplo, dos pets domiciliados, a incidência de parasitoses. E uma outra foi para falar com dois grupos diferentes de estudantes sobre micro-organismos. Né? Então, foi uma atividade bem interessante. Fora isso, lá, eles fazem atendimento médico também, e fazem promoção da saúde, melhor dizendo. E eles participaram disso. Então, uma coisa que não é exatamente do curso de Ciências Biomédicas, mas é para qualquer indivíduo que vai trabalhar com saúde, ter uma noção como é que é o sistema de saúde. Como é fazer um eletrocardiograma, como é fazer uma espirometria, como é receber alguém numa ala de entrada, onde você pode discutir um assunto, por exemplo, câncer de pele. Né? Lá é muito frequente. Então, eu acho que assim, vem para o ICB. Acho que vocês vão gostar muito do conjunto. E venham para a USP, que eu acho que isso é o mais interessante ainda de tudo. Nossa, que Certo? legal, né? Ver o entusiasmo. Nós conversamos com a professora Carla Roberta de Oliveira Carvalho, ela que é do ICB, o Instituto de Ciências Biomédicas, vice-presidente da Comissão de Cultura e Extensão, já foi presidente, né, professora? Fui. E traz na sua trajetória esse envolvimento com as atividades de cultura e extensão. Lembrando que este é um podcast que traz exatamente esse olhar para as profissões, para as oportunidades, para as histórias e até as memórias dos nossos professores, especialmente os envolvidos com as atividades de cultura e extensão. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo podcast USP e as Profissões. Eu sou Bruno Chamochumbi. Até a próxima.